Infelizmente, houve esse contratempo, porque o pessoal aqui, representantes do rodeio, não concordaram com o nosso cronograma que foi debatido durante a semana. Eles querem falar por último. Eles não abrem mão de falar por último, mas não tem problema, nós vamos ceder, porque eu acho que é importante a democracia. Eu vou mudar e eu quero a presença deles aqui. Eu acho melhor para mostrar que nós não temos receio nenhum do debate. Aqui é uma casa de leis e aqui sim que nós praticamos a democracia com muito respeito, com muita dignidade. Então o que nós queremos é dar o direito a eles, que realmente deles falarem por último, e nós vamos fazer. Obviamente eu vou mudar tudo, não vai ninguém ficar aqui com a última palavra, né? Bom, eu queria então... Mas cedemos. Mas nós cedemos. Eles correram, tá? Gente, eu tenho uma notícia que o Flávio está me dando agora, não sei se é reversível, que eles foram embora. Eu não acredito, para mim, sinceramente, eu acho que isso é um desrespeito à democracia, é um desrespeito ao contraditório, é um desrespeito à verdade, gente, à dignidade. Eu acho que quem tem argumento não tem medo do enfrentamento, gente. Eu acho que o que o Luiz está dizendo aqui, eu espero que eles voltem. É irreversível, Flávio? É irreversível? Olha, pelo que eu estou... Bom, gente, eu acho que dessa vez ficou claro, mas eu acho que ficou muito claro, gente. Ficou muito claro que a proteção animal está muito mais forte. Porque o nosso lado aqui está cheio. Cadê o lado aqui dos... Hã? Só tem gente nossa, está aqui os palestrantes. Ou seja, não tem argumento. Eu acho que desde o começo sentiram, e eu tenho sentido isso. Tem coisas que você não é verbalizado, mas você sente. Eu sinto que eles não têm mais discurso, não têm argumento técnico para discutir com a gente. A verdade é essa, gente. Não tem. É tudo que eles precisavam, era um motivo para correr. Um motivo que eles quiseram. Eu acho que se a gente cedesse, eles iam tentar arrumar outro para ir embora e para fugir do debate. Isso é inadmissível, gente. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os peões e organizadores das festas de peão, que ao se ausentarem desse plenário, nos deram uma lamentável demonstração de autoritarismo. Eu gostaria... Não significa nada. Não, isso daqui tem validade plena. Não, isso daqui tem validade plena. Eles nem precisariam estar aqui. Eles nem precisariam estar aqui, não é? Na verdade, aconteceu aqui o que aconteceu na semana passada. Eu estive em Araras, o vereador Mami fez uma convocação de uma audiência lá também, porque lá ele também entrou com um projeto de lei para proibir as festas, ou a exibição dos animais nas festas. E, num determinado momento, eu não sei se ele era político, ou é dono de uma rádio, ou tem um programa de rádio lá e tal, ele tentou várias vezes, por diversas vezes, interrompeu palestrantes e tal, até quando ele viu que ele não ia conseguir absolutamente nada, eu vou sair do plenário. E saiu do plenário, como eles fizeram aqui, não é? Então, seria muito melhor conversar. Eles não conseguem, da mesma forma que eles são autoritários em relação aos animais, porque os animais não têm como se defender, então eles
usam e abusam. Quando eles encontram algum tipo de resistência, eles não sabem o que lidar com essa resistência, não é? E aí eles fogem. Gostaria de cumprimentar a todos os senhores, né? E dizer da minha alegria de poder falar sobre os animais, que é um assunto que me é absolutamente caro. E gostaria de colocar um detalhe aqui, que eu falei ontem à noite lá na Universidade Salesiana, porque existe a pecha de que quem cuida de animal, quem gosta de animal, parece que é um ser menor, ou menos inteligente, ou menos qualificado, não é? E aí um promotor de justiça acaba tendo esses mesmos qualificativos, não é? E eu disse ontem que eu estava ali no exercício pleno das minhas atribuições constitucionais e funcionais. Porque quando o Ministério Público defende a sociedade, num júri, por exemplo, ele o faz acusando a pessoa que matou um outro. Quando ele defende a sociedade, por exemplo, num processo criminal, ele o faz acusando o latrocida, o estuprador. Então, quando um promotor de justiça acusa, na verdade, ele está defendendo o homem e a mulher de bem. Quando um promotor de justiça entra com uma ação contra um degradador, contra uma pessoa que cometeu algum dano a algum animal ou qualquer bem da natureza, ele está defendendo aquele que não tem voz, a sociedade que não tem voz, a água que não tem voz, a floresta que não tem voz. E por que eu não posso fazer o mesmo em relação aos animais que também não têm voz? Então, eu estou aqui não como uma promotora menor, eu estou aqui no pleno exercício das minhas atribuições constitucionais e legais. Eu gostaria também de cumprimentar o deputado Feliciano Filho pela iniciativa legislativa que em boa hora porta nessa Casa de Leis paulista. Gostaria de tornar pública a minha alegria pela sua recuperação. Que Deus o preserve íntegro e saudável por séculos. Nossos animais precisam de pessoas destacadas, dedicadas e destemidas como deputado. Gostaria de cumprimentar e agradecer, na pessoa da Lilian, a equipe que apoia o deputado, pelo carinho e pela eficiência. E as minhas colegas congressistas, que já são colegas aí de muita sola de sapato gasto nas estradas, ainda bem. Por algum tempo eu fiquei pensando no formato dessa exposição, não é? Se eu faria uma apresentação meramente formal, doutrinária, se eu faria uma crítica da realidade, ou então se eu mostraria as imagens que mostram os abusos praticados contra os animais. Deu certo aí para falar nisso, o filme? Tá, eu já aviso quando é para começar. Como eu imaginei que nós fôssemos ter um embate, eu optei por mostrar o filme, que não seria necessário para vocês, mas eu optei por mostrar porque eu imaginei que eles estivessem aqui e eu queria depois que eles nos contassem ou nos desdissessem em relação a todas as imagens. Como eles foram embora, foi programado dessa forma e assim vai ser. Na verdade, o que eu fiquei buscando foram razões para não mostrar as imagens, não é? Mas eu pensei em uma outra coisa também. As palavras, elas têm a capacidade de convencer e, às vezes, até de emocionar as pessoas. Mas a palavra falada ou escrita, ela recebe a interpretação de quem ouve ou de quem lê. Se o orador ou o escritor não for muito bom, ela pode, apesar de, na essência, ser boa, gerar um certo desinteresse. Além disso, as imagens, por outro lado, não é? Elas mostram aquilo que elas são. As imagens falam por si mesmas. Elas são mais democráticas, porque elas não passam nem pelo filtro de quem escreveu, nem pelo filtro de quem está lendo. Então, cada um de vocês vai ver e vai interpretar segundo os seus valores, segundo o que vocês entendem, não é? E sentimentos. E, por fim, não é? O
última dúvida foi espancada pela sabedoria popular, que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o nosso papo de hoje, ele vai ser intercalado não, ele vai ser simultâneo à apresentação desse filme. Na verdade, é uma edição de imagens retiradas de 3 vídeos: Rodeio, Crueldade e Dor, da União Protetora dos Animais, Crueldade no Rodeio, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, e Vida de Cavalo, do Instituto Nina Rosa, que eu tenho a alegria de ver aqui no palco. Ele está um pouco corrompido, eu me atrasei até um pouquinho hoje, porque eu vim direto de um hospital de HD, que eu nem sabia que existia, mas existe um hospital de HD, e o que eu consegui salvar foram uns 15 minutos de um vídeo antigo que eu tinha feito e tal, na época que eu ainda... A história de rodeio voltou, né? Mas no começo, quando eu ainda estava lá em Itu, trabalhava lá em Itu. Mas, enfim, eu espero que vocês gostem. Se você puder rodar, por favor. Pois bem, animal, homem e plantas, não é? Tem som também, tá? Se puder colocar também, ele vai ter som também. Vamos ver. Aquele rapaz que estava filmando, ele sabe colocar. Ah, tá aí. É isso aí. Pois bem, animal, homem, plantas, água, terra e ar são elementos da natureza e compõem o que nós chamamos de meio ambiente. A teia da vida, como afirma Capra, é um emaranhado de redes em constante e evolutiva interação e comunicação. Há mesmo uma interdependência entre todos os elementos que formam a vida na Terra e que integram Gaia. Essa interdependência pressupõe e impõe um equilíbrio entre todos esses elementos. É a esse equilíbrio que a Constituição se refere quando fala em meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desde que se tem notícia da existência do homem sobre a Terra, está ele, de uma forma ou de outra, interagindo com os animais, buscando alimentos, mas também buscando auxílio para o transporte, para o trabalho e proteção. Essa interação sofreu uma brusca ruptura depois da Segunda Grande Guerra, quando o aumento da busca de alimentos incentivou a pesquisa e a indústria. Os animais passaram a serem vistos como objetos de consumo, sofrendo a partir daí todas as consequências de um mercado ávido por novidades e quantidades e de uma economia inescrupulosamente lucrativa. De caça, nos primórdios da vida, o homem passou a caçador, predador e, mais recentemente, a exterminador. Os cientistas têm divulgado cifras, estudos, prognósticos que dão conta de que o homem já ultrapassou a linha do equilíbrio, ou seja, o que estamos consumindo há algum tempo já ultrapassou a capacidade de reposição natural da Terra. Estamos começando a matar a galinha dos ovos de ouro. O homem de hoje não vê limites. Não há limites para o consumo, para a busca de poder e dinheiro, para a ciência, para a política, para nada. Mas deixando de lado a filosofia, o que me parece inadmissível é que nossos anseios e desejos possam ser satisfeitos ao preço do sofrimento alheio, mesmo que esse alheio, ou principalmente quando esse alheio, seja um animal não humano indefeso. Esse pensar tem motivado inúmeras ações em todo o mundo em favor dos animais, nas inúmeras formas de utilização e abuso a que são submetidos. A partir do ano que vem, como já foi dito aqui, não será mais comercializado em nenhum país integrante da Comunidade Europeia produtos cosméticos que tenham utilizado na sua preparação experimentação em animais. A região da Catalunha, na Espanha, acabou de proibir a tourada, seguindo o exemplo de outras cidades espanholas. Nossos tribunais, cada vez mais, têm decidido ecologicamente ao reconhecer que os animais devem ser protegidos da selvageria e violência humanas. São sinais de que a mentalidade humana está evoluindo. O homem não pode mais ignorar o sofrimento e a dor de um ser que, na senciência, foi concebido à nossa própria imagem e semelhança.
mais e mais entidades não governamentais e promotores de justiça ingressam com ações visando justamente a proibição dos maus-tratos. Na verdade, buscando no judiciário a concretude do comando constitucional que veda a prática de atos cruéis contra os animais. Especificamente em relação aos rodeios, mesmo naquelas oportunidades em que foi possível proibir o uso de sedem, de esporas pontiagudas, de choques elétricos, de outros instrumentos de tortura, foi possível verificar que os maus-tratos continuam acontecendo nestas festas, ocorrendo quedas, ferimentos e mortes nos animais utilizados nas montarias. Não se pretende aqui afirmar que a festa do peão de boiadeiro deve ser proibida. Pretende-se sim evitar o sofrimento que invariavelmente recai sobre os indefesos animais submetidos à crueldade das montarias. Afinal, não apenas a utilização de subterfúgios destinados a provocar dor nos animais, como o sedem e as esporas, mas a própria utilização dos animais nessas festas deve ser proibida. O espetáculo do rodeio, em que seres humanos esmeram-se em torturar animais, não poderia ser mais deprimente. Nada mais é do que uma farsa, pois numa simulação de doma, os peões fazem crer ao público que estão montando animais chucros e bravios, quando, na verdade, trata-se de animais mansos e domesticados que corcoveiam em desespero por causa dos instrumentos que são neles colocados. Como já teve a oportunidade de afirmar Vânia Daró, na verdade, não existe argumento de ordem moral que possa justificar esse tipo de evento. A omissão diante da dor de um ser vivo é algo extremamente desonroso. Pior ainda é provocá-la com o intuito de lucro ou de simples entretenimento. Isto porque os animais utilizados nesses espetáculos são submetidos a situações cruéis que desrespeitam sua natureza e destinação, causando profundo e intolerável sofrimento. É o lucro que faz com que bovinos e equinos sejam submetidos a situações cruéis, também com a utilização de instrumentos e meios que lhes causam profundo sofrimento e dor, como acontece nas provas de montaria e nas demais provas de rodeio. É certo que todos os anos, em várias partes do nosso estado, são realizados rodeios. Em alguns lugares sem qualquer restrição, e em outros com algumas restrições, mas em várias cidades do nosso estado já há proibição da realização de tais provas. E não se tem notícia de que essas leis tenham causado um caos na economia local. A lei que ora se propõe certamente não levará ao caos o estado de São Paulo. A conduta dos animais, quando submetidos às provas do rodeio, inclusive montaria, são sinais de sofrimento porque submetidos à verdadeira, covarde e vergonhosa sessão de tortura para encher os bolsos dos inescrupulosos promotores de tais eventos. Bom recordar que o nobre advogado J. Nascimento Franco afirmou que não é demais insistir em que o sofrimento do animal num rodeio não pode ser mensurado pela sensibilidade do peão ou do empresário, porque o primeiro fala em função do seu exibicionismo retrógrado e o segundo, se não ambos, com os olhos postos no produto da bilheteria. Também Fritjof Capra já disse que, ao relatar uma experiência realizada com bebês chimpanzés adotados por famílias de humanos e tratados e educados como humanos, comunicando-se através da linguagem dos sinais, relatou o sucesso da experiência e a constatação de que aqueles animais não apenas aprenderam a comunicar-se, demonstrando emoções em relação aos pais adotivos, como também transmitiram tal conhecimento para os filhotes. A partir de então, verificou-se que havia intensa comunicação entre eles, fazendo com que mais de um cético reconsiderasse sua empedernida noção de que os animais são incapazes de pensar e falar. Assim como Pitágoras, Plutarco e Voltaire, o filósofo Schopenhauer devotava louvável compaixão pelos animais, todos eles, os quais, reconhecem, merecem ser poupados de injustos sofrimentos. A piedade é um fato incontestável da consciência do homem. É-lhe essencialmente própria e não depende de noções anteriores, de ideias a priori, religiões, dogmas, mitos, educação e cultura.
é o produto espontâneo, imediato, inalienável na natureza, resiste a todas as provas e mostra-se em todos os tempos e em todos os países. Como o princípio de toda a moralidade, a piedade também toma os animais sob sua proteção. Piero Martinetti e Cesare Goretti diziam que o animal, ao contrário da preconceituosa visão humana, produto do antropocentrismo, é um ser inteligente, cuja vida interior difere somente em grau, não em natureza, quando comparada com a vida do homem. Vê-se que a filosofia, os estudos da ciência moderna e da bioética caminham no sentido oposto aos usos e abusos a que são submetidos os animais nos rodeios ou festas de peão. Nunca será demais relembrar também o princípio da precaução, que informa todo o direito ambiental, e o princípio da eficiência, que informa a conduta dos administradores públicos. Em breves linhas, aquele determina que, na dúvida entre causar uma conduta ou não dano ao meio ambiente, e o sofrimento animal é um dano ao meio ambiente, a solução legal será abster-se de agir. O outro princípio exige que o administrador, dentre as formas de atingir um determinado fim, eleja aquela que seja ótima. Assim, mesmo que alguma dúvida restasse após essa explanação se a exibição de animais nas festas de rodeio causa profundo e cruel sofrimento físico e mental neles, caracterizando a prática criminosa de maus tratos, a solução coerente com os princípios e regras legais ambientais seria a proibição de tais exibições. De fato, a exibição de animais nas festas de peão de boiadeiro causa-lhes maus tratos, configurando a crueldade proibida expressamente na nossa Constituição Federal e tipificada como crime no artigo 32 da Lei 9.605 de 98. Ora, há provas da similitude dos sistemas nervosos humano e animal. Há evidências de que os animais experimentam dor, medo e pavor, entre outras sensações. Além disso, a constatação científica da impossibilidade de provar que os animais não sentem dor. Tomando por base tais pressupostos, forçoso reconhecer que, sob a inspiração dos princípios constitucionais acima mencionados, dos princípios éticos e médicos veterinários, a submissão dos animais às montarias e ao rodeio completo afronta a Constituição da República e toda a legislação infraconstitucional que os protege. A legislação que regulamenta o rodeio é inconstitucional, porque regulamenta a crueldade contra os animais, o que é vedado pela Constituição. Esse sofrimento que é causado aos animais pelos rodeios é de tal ordem que caracteriza mesmo maus tratos. Considerando as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental, bem como a circunstância de que nos rodeios há frequência indiscriminada de crianças e adolescentes, questiona-se que exemplo esse espetáculo grotesco de covarde selvageria, proporcionada pelos peões e que submetem os animais a inequívocos atos de crueldade, dá a esses seres informação. É da lavra do ilustre professor José Henrique Pierangeli a constatação de que a proteção aos animais como seres viventes capazes de sofrer faz parte da educação civil, evitando exemplos de crueldade que levam o homem à dureza e à insensibilidade pela dor alheia. O rodeio, tal como vários remédios e agrotóxicos, é um desses lixos que foram importados e rendem milhões imorais a seus organizadores, porque é baseado na tortura e crueldade contra indefesos animais, e encontra um eco na ignorância da população, que se soubesse e se conhecesse a verdade dessa farsa criminosa, recusar-se-ia a presenciar tamanha e covarde selvageria. E a farsa da reprodução da doma, numa demonstração de cultura popular, soma-se a farsa de que o público acorre aos rodeios para presenciar o espetáculo apresentado pelos animais. Na verdade, o público ali comparece para ver a apresentação do artista, do cantor famoso, que estrategicamente, mais uma vez covardemente, sobe ao palco assim que termina o espetáculo cruel de montaria. Por fim, constata-se também ser uma farsa a alegação de que os eventos dessa espécie contribuem para a divulgação da cultura popular e constituem-se entretenimento para a população. Durante todo o período da festa, o que se vê é um aumento considerável do registro de ocorrências policiais, especialmente de agressões físicas, furtos e roubos de veículos e casas, para dizer o menos. O espetáculo revela-se, então,
não apenas como uma oportunidade para o crime, mas como incentivo mesmo para a prática delituosa, reforçando uma das ideias postas no sentido de que a sensibilidade demonstrada em relação aos animais leva à insensibilidade em relação ao homem. É necessário, então, que se dê um basta a tanta impunidade, a tanto descaso, a tanta demonstração gratuita de violência contra um ser vivente. Há necessidade de arejar a mentalidade tacanha e mostrar a nossas crianças e adolescentes, tão carentes de bons exemplos, que o respeito a um ser vivo e indefeso é condição essencial para a formação de um caráter nobre, de um cidadão que possa contribuir para o aprimoramento de uma sociedade esclarecida, que hoje se encontra saturada de desmandos, ilegalidades, violências e impunidades. Uma última palavra, que é ao mesmo tempo uma homenagem e um depoimento. Esta fala, com os valores, sentimentos e esperanças, aqui traduzidos em palavras e acorrentados pela forma, é dedicada à égua plataforma, morta no último rodeio em que atuei em Itu. Desesperada pela dor, já que acabara de ser montada, relutava em atender seu condutor e voltar para o brete. Este, porque não poderia atrasar a próxima montaria, pode encerrar, porque ele começa a travar agora. Esse cuidador, porque ele não poderia atrasar a próxima montaria, a puxava fortemente pelo reio, e ela se esticava e balançava a cabeça, tentando fugir do seu algoz. Até que, ao aproximar-se do brete, recusando-se a nele ingressar, forçando seu condutor a puxá-la com mais força para tentar submetê-la, acabou batendo a cabeça no ferro da estrutura. Imediatamente caiu na arena e ali ficou. Por um segundo, tudo silenciou. Por um segundo, não havia mais palhaços, peões, narradores, música alta, piada ao microfone, palmas, nada. Por um segundo apenas, o véu da farsa que é o rodeio caiu junto com a égua plataforma. E pôde-se ver, nua e cruamente, a cara da dor, do desespero, da aflição, da tortura, da selvageria humana que é o rodeio, da morte, enfim. Mas foi apenas por um segundo. Que o seu sacrifício, plataforma, não tenha sido em vão. Obrigada.